Fala galera, vamos iniciar os estudos. A Lei 10.048 do ano 2000 é uma lei que define em seu artigo 1º os sujeitos de direito à obtenção do atendimento prioritário, ok? Então, atendimento prioritário é a palavra-chave da nossa lei. Logo, no artigo 1º, o legislador defende e define como sujeitos de direito à detenção do atendimento prioritário alguns elementos, alguns cidadãos, e ao longo desses estudos nós vamos exatamente fazer para vocês uma definição dentro desse rol e ainda resolvermos questões acerca do tema. Temos ainda o dever, dentro desse nosso módulo, de mostrar para vocês algumas questões e explicar o porquê das sanções e ainda como deve ser definido o atendimento prioritário em alguns locais que não existem tais identificações. É isso que os concursos públicos vêm cobrando e é isso que nós vamos procurar dentro das questões, dentro dos esquemas, das explicações, te orientar para que você gabarite questões dentro da Lei 10.048 do ano 2000. Vamos para frente, vamos para cima, vamos trabalhar, que é para aprovar, beleza? A lei, ela é uma lei que é de 8 de novembro do ano 2000 e nós vamos perceber a especificidade da lei. Uma coisa que está muito na cabeça daquele cidadão que não estuda o direito é exatamente que toda e qualquer vedação, toda e qualquer restrição, ele trata como discriminação e tenta em algum momento te dizer que é proibida. Essa lei ela vem exatamente para te mostrar o contrário. Vamos estudar a lei para a gente poder fazer o entendimento exatamente desses temas. Ó, Lei 10.048 do ano 2000. Lei 10.048 do ano 2000. Uma lei que fala sobre o atendimento prioritário. Ela trata de prioridades, tá? Atendimento prioritário. Logo no artigo 1º da lei, você vai perceber que o legislador optou em fazer discriminações. O artigo 1º, o legislador fez discriminações, logo ele discriminou. Você começa a entender, então, que a discriminação ela não é um crime, porque ela tem o que? Uma justificativa. Ela respeita, logo para você entender, o regime jurídico administrativo, porque você vai entender aqui a presença da supremacia do interesse público sobre o privado. Eu não posso afastar o interesse público nesse instante, e você vai perceber também a presença do princípio da impessoalidade. Por que você vai receber essa orientação e por que você vai perceber a presença, a orientação do princípio da impessoalidade? Porque você vai entender que aquele que está prestando atendimento a essas pessoas não pode escolher uma preferência, mas sim tem que respeitar referências que são estabelecidas em lei. São sim discriminações, mas são discriminações altamente positivas. A primeira
Das discriminações feitas no artigo 1º, a primeira das discriminações feitas no artigo 1º, você vai perceber, vamos voltar para o quadro aqui, você vai perceber que são as pessoas, ó a denominação dessa lei aqui, que são as pessoas com deficiência. Pessoas com deficiência. Observa o seguinte, olha a nomenclatura que aparece aqui para nós, pessoas com deficiência. Pessoal, lá na outra lei, na 10.098, a nomenclatura é portador de necessidade especial. Gente, são pessoas com qualquer espécie de limitação, é a mesma coisa. Inclusive, a outra lei é complementativa a essa aqui, é uma lei que complementa, porque a lei 10.098 ela não vai falar, a lei 10.098, ela já não vai falar do atendimento prioritário, ela vai falar da acessibilidade, não vai confundir uma coisa com a outra, tá? Lá na lei 10.098, você já vai entender, vai ter uma outra compreensão de que o Estado já tem que efetivar os direitos daquele cidadão que tem o direito de receber o atendimento prioritário, tá? Então, o primeiro discriminado a receber o atendimento prioritário é o deficiente, é a pessoa com deficiência. O segundo discriminado a receber, o atendimento prioritário é o autista. Ó, gente, o autista. Nós não temos aqui que questionar, apesar de termos nossas opiniões, se é direito, se não é direito, se você concorda, se você não concorda. O autista, ele tem o direito definido por lei para que seja atendido prioritariamente. Perfeito? Uma situação que nós temos que entender, hoje existe um elemento gráfico, existe um instrumento que muito vem definindo na hora do atendimento à sociedade a figura do autista, aquela correntinha que eles utilizam, que tem um quebra-cabeça com cores diferentes, o quebra-cabeça colorido. Só que observe o seguinte, muitas pessoas utilizam-se para fraudar o sistema. Então, o correto dentro do atendimento do autista é a apresentação dos documentos, é a apresentação do laudo, é a apresentação da carteira. Porque a perversidade está na cabeça do criativo, do maldoso. Então, nós que somos os atendentes nesse momento, os executores, os efetivadores do dispositivo legal, nós temos sim a obrigação de fazer a indagação, de fazer a cobrança de tal documento. Se ele já tem um cadastro, é uma situação, mas se ele é um novo cadastrado, você tem que apresentar laudos e documentos. Então, o autista ele tem sim o direito de quê? Do atendimento, mas ele tem a obrigação da apresentação do documento. Então, já temos pessoas com deficiência e temos o autista. Perfeito? Podes, inclusive, colocar uma observação que é muito cobrada em prova, tá? O Estado, com E maiúsculo, tá? O Estado, com E maiúsculo, que aqui eu estou falando da União, dos estados e ainda dos municípios, além do Distrito Federal. Pode, né? O Estado pode conceder mais direitos a quem tem menos condições. Para o bom entendedor, ele já vai entender que isso aqui nada mais é
do que uma discriminação. Essa lei, ela trata exatamente da discriminação, tá? Essa lei, ela trata exatamente da discriminação. Mas entenda isto como uma discriminação positiva. A lei, ela vem discriminar para que essas pessoas elas tenham um bom atendimento. Nada mais é, então, do que uma discriminação. Isso que está escrito aí no quadro é discriminação. Seguindo aqui o rol dos discriminados, temos a atender devido ao dispositivo legal, aos idosos. Né? Os idosos. Os idosos são aquelas pessoas que têm idade igual ou superior a 60 anos, são os velhos. Eu estou quase chegando lá. Eu já sou um pré-idoso, eu já me sinto no direito de furar a fila na metade. Estou chegando perto, inclusive nem tiro mais a barba para lembrarem que eu sou quase velho. Me olhe com respeito, eu sou quase velho. Beleza? E quando chego em casa já me sinto só quero dormir. Então, quem é o idoso para nós? Muito cuidado com a banca avaliadora. A examinadora costuma dizer para você que idoso é quem tem mais de 65, ou apenas quem tem mais de 60. Idoso é aquele que tem a idade igual ou superior a 60 anos. Entenda, igual ou além, jamais aquém de 60, abaixo de 60. Quem mais nós temos no rol do atendimento prioritário que devemos total respeito, pois de lá viemos? São as queridíssimas gestantes. Aquelas que nos dão o abrigo para os filhos tão lindos, né? São as gestantes, as mulheres no estado gestacional. Perfeito? Paralelo a isso, podemos mostrar para ti ainda dentro das discriminações as lactantes. Professor, eu não sei o que é uma lactante. Ah, cacete, vou te dizer quem é a lactante. Só marca aí esse começo da palavra, lacta. Lembra daquele chocolate? E lembra que lactante é quem amamenta. Perfeito? Lactante é aquela mulher que amamenta. Merece um atendimento prioritário? Sim, conforme a lei. Conforme a lei, a mulher que é lactante, ela tem o direito do atendimento prioritário. Tá bom? Beleza. A próxima é aquela que a gente faz mais confusão. Pelo menos eu já fiz muito, tá? Eu já fiz muito. A próxima pessoa que tem o direito ao atendimento prioritário. A lei, ela fala pessoas com crianças. Só que tem uma preposição que o mal educado, ele teima em querer alterar. Se for comigo na fila, não vai colar. Eu vou junto com ela ser atendido. Como já aconteceu, por exemplo, nos Correios. Eu fui para entregar uma determinada postagem e uma mulher que atendia no caixa, uma empregada pública, muito mal intencionada, imbuída de muita má fé, fez um gesto assim, ó, que era para uma mulher conhecida dela, vizinha lá da biboca que ela morava, botar o bacurizinho catarrento no colo e ser atendido antes de mim. Eu era mais ou menos o quinto, sexto da fila. Olhei para os demais e avisei, ela não pode ser atendida. A mulher do caixa se aborreceu e disse, você é o quê? Eu falei, o que eu sou não interessa, interessa que agora eu vou ser atendido junto com ela.
Não, mas ela está com a criança no colo, mas lembra bem que a criança não é no colo, senão eu pegava meus 10 buchudinhos e ia ser atendido antes dela. Porque o correto é criança de colo. Cuidado com essa pegada aí na prova. O correto é criança de colo e não criança no colo. Beleza? Tranquilo. Então, o nosso rol ele vem aumentando. Depois, tem um cidadão que tem direito de atendimento prioritário. Eu, dando aula presencial esses dias, eu tive uma manifestação, no mínimo, absurda. Tá? Gente, a gente está tratando de uma definição legal, lembra? Não é o que eu quero, não é o que acontece, é o que deveria acontecer. Então, atendimento prioritário aos obesos. E uns 3 ou 4 alunos gritaram dentro da aula: "Ei, professor, eu não tenho culpa deles serem obesos." Nem eu. Para que serve a lei? Para fazer prova. Então, lembre, o obeso ele tem sim o direito do atendimento prioritário. Tranquilo, igreja, dê um amém, dê um glória e segue aceitando, porque isso aqui só presta para fazer prova. A pergunta dos alunos: professor, para que serve a lei? Resposta: só para fazer prova, só para marcar a bolotinha no lugar certo. Amanhã você já esqueceu e sai fazendo tudo errado. Essa é a grande verdade. Depois, nós temos aqui as pessoas que têm o quê? A mobilidade reduzida. Tá? Logo pertinho dos obesos. Pessoas com mobilidade reduzida. Pessoas com mobilidade reduzida. Pessoas com mobilidade reduzida. Aquelas pessoas que de forma efetiva ou transitória, ou seja, já definitiva ou ainda temporária, estejam com uma dificuldade qualquer. Pode ter feito uma cirurgia desde que apresente seus documentos, pode estar com uma fratura e aquilo é muito visível, de repente ele está cadeirante de forma temporária, ele está andando de muletas, algo parecido. Geralmente, em algumas questões duvidosas, podemos sim pedir os seus documentos comprobatórios de que aquilo não é uma farsa. Depois que a gente vê cada coisa aí na internet, a gente vê cada situação na internet que o cara está utilizando muleta, cadeira de roda para poder fraudar, para poder aplicar golpe em pessoas. Não nos furta o direito de pedir a sua comprovação, beleza? Pessoas com mobilidade reduzida. A prova não vai discutir isso contigo, isso é apenas um comentário. Tá? E ainda, nós temos duas figuras que são interessantes aqui que nós vamos tratar agora. Primeiro, deixa eu ver se eu consigo trocar a cor aqui para poder fazer um negocinho para vocês. Senão a gente vai assim mesmo. Tá? Cor da tinta. Vou trocar aqui a cor da tinta para que você possa ter essa orientação, tá? Olha só. Vou colocar aqui em preto e depois eu vou marcar isso para vocês terem um pouco mais de atenção. Gente, existem muitas perguntas no WhatsApp e vocês também podem enviar as perguntas de vocês, caso necessário seja. Professor, doadores de sangue têm atendimento prioritário? Gente, ele tanto tem, tá? Doadores de sangue têm atendimento prioritário? Eles têm o atendimento prioritário, vamos explicar como. E outra pessoa que recebe a pergunta e também tem o direito do atendimento prioritário, porém esse com uma ressalva, vou colocar um asterisco para você, são aqueles que são chamados
acompanhantes. Esses dois caras aí, esses dois sujeitos, eles têm o direito do atendimento prioritário. Vamos falar a especificidade desse atendimento para vocês? Atendimento prioritário do doador de sangue, eles têm ou não têm? A lei fala no artigo 1º o seguinte, ela diz assim, ó, os doadores de sangue terão atendimento prioritário nos termos dessa lei. O que é que define a lei? O parágrafo 2º do artigo 1º, vou colocar aqui para vocês. Parágrafo 2º do artigo 1º faz a definição. Ele diz assim, os doadores de sangue terão direito a atendimento prioritário, mas após todos serem atendidos, ok? Todos os demais beneficiados, eu vou dar prioridade? Eu tenho aqui uma fila, para prioridade. Pô, o primeiro cara lá que quer pegar a prioridade, salvo você ter chegado a dizer o prioritário, não, eu vou atender primeiro pessoas com deficiência, autista, obeso, idoso, mobilidade. E o cara que doa sangue, ele tem direito? Tem. Após todos os beneficiários apresentando o seu comprovante de doação, que tem a validade, tá bom? Que tem a validade de 120 dias. Cuidado que a prova vai brincar com a tua cara. Sabe que quem elabora a prova, a igreja, é Satanás. Ele quer sapatear na tua cara, ele veio para matar, roubar e destruir. Nada mais fácil do que te ferrar e te deixar liso. Tu não vai passar no concurso se não prestar. Então ele vai brincar com a tua cara. O inimigo é moleque, ele vai brincar com a tua cara, ele vai dizer que é 150 dias, 180 dias. E a validade do comprovante dele não é de 120 nem de 180, não é nem de 150 nem de 180, é de 120 dias. Já o caso dos acompanhantes, você tem que perceber requisitos, né? Acompanhante, já está dizendo, ele é um cara que não anda só, porra. Então, ele não é o titular do direito. Olha, eu estou aqui na fila porque minha avó está sentindo mal, ela ficou lá no carro. Então, ele não é acompanhante, ele quer ser o detentor do direito. Lembra daquela... Nossa, aquela mulher é uma sem vergonha. Que levou o cara na fila do banco para fazer um empréstimo. Meu tio tá ali no carro. Pô, o cara estava morto, porra. Então, ela queria fraudar o sistema. Daqui a pouco vai ter gente que vai, eu estou aqui acompanhando, esse aqui é o dedo, porque precisa da digital, da minha avó, da minha mãe. Então, o acompanhante, ele só é detentor do direito se ele estiver junto com o beneficiado da prioridade, junto com o sujeito de direito. Ou seja, ele funciona de forma acessória. Tá bom? Então, procura essas palavras, procura esses termos dentro da tua questão de prova. Essa lei tem 8 artigos, mas a definição do primeiro, ela é a situação que mais vai nos beneficiar. Se você entender o artigo 1º, você vai beneficiar. O parágrafo 3º dessa lei, do artigo 1º ainda, vamos trabalhar o parágrafo 3º do artigo 1º? Vamos lá apagar um lado do nosso quadro. Aqui é bom que o pessoal não diz, professor, ainda não apaga, que eu vou tirar a foto. Aí você pode fazer na tua casa o quê? Você pode fazer na tua casa um print da tela, caso seja necessário, né? Vamos apagar o lado direito aqui, vamos deixar o rol do artigo 1º todinho aqui para ti, tá?
Vamos falar do parágrafo 3º do artigo 1º. Beleza? O parágrafo 3º do artigo 1º, ele vai falar da questão da discriminação dos locais ou das pessoas que vão prestar o atendimento prioritário. Tem gente que diz, professor, eu chego em lugar e não tem a placa nem a identificação de ninguém que está tratando aí do prioritário. É verdade, não tem. É verdade, não tem. Mas a lei obriga, tu vais acabar de descobrir que a lei não faz uma imposição de obrigação, ela faz uma menção de possibilidade, tá? Muito cuidado com isso aí. Vamos lá no parágrafo 3º, terminando de apagar aqui, tudo certinho, vamos lá no parágrafo 3º. Vamos voltar aqui. Nossa canetinha. Parágrafo 3º do artigo 1º. O artigo 1º, parágrafo 3º. Ela vai dizer o seguinte para ti. Ela vai dizer o seguinte para ti. O atendimento prioritário poderá ser realizado mediante a discriminação de postos, caixas, guichês, olha só, linhas ou ainda atendentes específicos. Então, eu tenho postos, caixas, guichês, linhas ou atendentes específicos. Professor, me fala uma coisa. E quando eu chegar lá? No banco, o banco é obrigado a ter o prioritário, mas de repente eu chego numa secretaria de obras, eu chego no Detran, eu chego num mercado, eu chego em uma escola e tem uma fila única, não tem uma discriminação desse atendimento prioritário. Como é que funciona? Cara, por mais que você fique com raiva, a lei é para ser cumprida, a lei é para fazer prova. O parágrafo 4º, ele vai definir exatamente essa situação. Porque, então, a pessoa não é obrigado a ter a placa, a ter essa identificação. Não, não é. Mas se você chegar lá, não tiver o atendimento, o que a lei diz? Que quando chega lá o prioritário, ele percebe que aquele caixa, ou qualquer caixa, está efetuando um atendimento qualquer para uma pessoa idosa, para uma pessoa obesa, ou seja, para um prioritário ou não, ao encerrar esse atendimento, o próximo prioritário deve ser atendido imediatamente. Então, imediatamente após cessar o atendimento que está em andamento. Se não houver discriminação, essa discriminação aqui, ele será atendido imediatamente após cessar o atendimento em andamento. Não é legal isso aí? Após cessar o atendimento em andamento. Então não tem que discutir, às vezes a gente fica aborrecido. Professor, eu estava na fila, tinha um obeso, tinha um idoso sendo atendido. E quando eu ia ser atendido, chegou outro. Olha, eu lamento, mas se chegarem 10, você vai ter que aguardar o atendimento. Beleza? Então, esse é o parágrafo 4º. Tranquilo? E aí a gente fica aborrecido, fica incomodado.
mas ninguém quer ser mais um limitado para que tenha atendimento especial. Perfeito? Então, esse é o parágrafo 4º, muito interessante. Tá? O artigo 2º, ok? O artigo 2º, ele vai trazer para nós uma imposição. O artigo 2º vai trazer para nós, e aí já coloquei a letra da lei para que você consiga visualizar melhor. O artigo 2º, ele vai trazer para nós uma imposição às repartições públicas e as empresas que são prestadoras do serviço público, né? Olha aqui, ó, repartições públicas, tá bom? Você está bem aqui, ó, repartições públicas, você vai perceber aqui, ele diz aqui para nós, no artigo 2º, ele traz para nós aqui a questão das repartições públicas. Bora falar um pouquinho aí das repartições públicas? Você entender aí, né? As repartições públicas e as empresas concessionárias de serviço público. Repartições públicas, tá? E as empresas concessionárias de serviço público estão obrigadas a dispensar o atendimento prioritário. Todo mundo que faz um atendimento ao serviço público é obrigado a fazer o atendimento prioritário, por meio de serviços individualizados que assegurem esse tratamento diferenciado e o atendimento imediato às pessoas a que se refere o caput do artigo 1º. E nós já vimos aí o caput do artigo 1º. Quem é que está no caput do artigo 1º? Nada mais, nada menos do que, vamos recapitular, as pessoas com deficiência, sim ou não? Sim. Idosos, que são as pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, são os sexes, né? Os sexagenários. Perfeito? Não vai pensar outra coisa. As gestantes, as lactantes, as pessoas com a criança de colo e não no colo, os obesos, as pessoas com mobilidade reduzida, os doadores de sangue, lembrando, após todos os demais e com a validade de seus documentos até o quê? 120 dias, e ainda os acompanhantes, desde que estejam juntos, de forma acessória. Tranquilo até aí, igreja? Sim ou não? Beleza, dá um glória e segue o trecho. E aí nós vamos perceber o seguinte: o parágrafo único fala, é assegurado em todas as instituições financeiras, então muito cuidado, que vocês vão fazer prova para banco. Aqueles que vão fazer prova para banco, que estão estudando essa lei, têm que perceber, né? É assegurado em todas as instituições financeiras a prioridade de atendimento a essas pessoas que acabamos de mencionar. Então, quando você vai nos bancos, existe a prioridade. Professor, e se não tiver placa? Já falamos. Ele já fica lá, ele se encosta, né? Ele vem com aquela carinha toda melindrosa, né? Mas nem precisa, é um direito assegurado por lei. E aí ele se encosta e aguarda acabar o atendimento em andamento e vai ser o próximo a ser atendido. E aí algumas pessoas vão perguntar, professor, e no caso de já ter um outro aguardando, aí ele entra e faz uma fila e você vê aquele inferno astral começar a entrar na tua vida. Como você não é prioridade, você vai ficando para trás. Então eu te aconselho, irmão, instala um aplicativo para você não precisar mais das filas físicas, tá bom? Beleza? O artigo 3º, ele já fala de quem, cara? O artigo 3º, ele vai falar para ti das empresas públicas de transporte. Olha só, é a cagada que vive Belém e outros estados, outros municípios, que tem um contingente populacional muito grande e não tem uma prestação de serviço público de transporte adequado, né? As empresas de transporte concessionárias do transporte coletivo reservarão assentos devidamente identificados às pessoas com deficiência, transtorno do aspecto autista
idosas e gestantes, as lactantes, pessoas com as crianças de colo e mobilidade reduzida, ou seja, eu estou falando aqui de todos aqueles que estão onde? No caput do artigo 1º da nossa Lei 10.048. Observa que aqui eu não tenho a figura de quem, gente? Eu estou até falando, falei até uma palavra errada. Todos aqueles que estão no primeiro, não são todos. Eu já excluí aqui, ó, menos quem? Eu não tenho aqui doadores de sangue. Ah, o cara é doador de sangue. Problema dele. Ele não tem prioridade nos assentos dos ônibus. E nem o acompanhante, tá? Então, observa aí que eu não tenho doadores de sangue e nem acompanhantes para a reserva dos assentos nos coletivos. O artigo 4º, ele já fala para nós aqui, ó, os logradouros e sanitários públicos, bem como edifícios de uso público, ó, a escola, o tribunal, a defensoria, o Ministério Público, terão normas de construção para efeito de licenciamento da respectiva edificação. Quer dizer, vou construir a partir de quando? Do ano 2000, que é quando saiu a lei, eu já tenho que ter aí os equipamentos, os instrumentos de acessibilidade, rampas, plataformas, barras de apoio e etc, tá? Olha só, ele fala aqui da edificação, baixadas pela autoridade competente, destinadas a facilitar o acesso e o uso desses locais pelas pessoas portadoras da deficiência. Nenhuma dúvida, penso que a gente consegue prosseguir tranquilamente. O artigo 5º fala: os veículos de transporte coletivo a serem produzidos após 12 meses da publicação da lei, ou seja, essa lei produzida no ano 2000, no ano de 2001, os veículos eles já eram planejados a facilitar o quê? O acesso, o uso no seu interior pelas pessoas que são portadoras da deficiência. Professor, mas vem cá, e aqueles veículos que saem depois da lei? Olha só, os proprietários do veículo, tá? De transporte coletivo com a utilização, aqueles que saem depois da lei, eles já têm que sair, veja bem, eles têm 12 meses para se adequar, eles já têm que sair de acordo com os ditames legais. Plataforma, barra, equipamentos sonoros, porque nós temos também deficientes visuais, né? Algumas teclas em braille. É isso aí, exatamente. Está falando só de transporte. Agora, vem cá, e aqueles que já tinham o veículo antes da lei, e a lei de 2000 ela veio trazendo uma série de mudanças, discriminando os sujeitos e impondo que prestadores de serviço público viessem a fazer o quê? Viessem a alterar para melhor atendê-los. Eu tenho aí que contar um prazo de 180 dias, tá? A partir da regulamentação da lei, para proceder às adaptações necessárias. Proceder às adaptações necessárias. Então, muito cuidado aqui, que aqui, prazo de adaptação. Bora colocar aqui. Prazo de adaptação. 180 dias. Ah, eu tenho já o transporte rodando aí, vou tocar fogo no meu ônibus? De jeito algum. Você vai adaptar com os equipamentos, com o mobiliário necessário para que as pessoas com deficiência utilizem o interior de cada equipamento. Perfeito? O artigo 6º, ele vem falar aqui da penalidade, né? Da penalidade quanto aos responsáveis. Veja bem, o inciso 1º, ele diz que se o cara for um servidor, chefia, responsável pela repartição, ele vai sofrer as penalidades inerentes que são previstas nos RJUs, ou seja, só para você entender, ele pode ser, eu estou te falando que ele pode ser punido se for constatado que ele cometeu uma infração. Ele pode ser punido administrativamente? Pode. Ele pode ser punido civilmente? Pode. Ele pode ser punido criminalmente? Pode.
Professor, como que isso funciona? Administrativamente. Pode ser advertido, pode ser suspenso, pode ser demitido, pode. Civilmente, pode pagar uma indenização moral, inclusive, nem precisa de cometer um dano material. Só o fato dele constranger o sujeito detentor do direito já dá direito de uma obtenção. Ele vai, obviamente, que aquele que sofreu o agravo contra seu direito, aquele que teve seu direito tolhido, aquele que teve seu direito bulinado, por que não falar assim, pode, obviamente que isso é um direito subjetivo, levantar aí a bunda da cadeira e manifestar uma ação, impetrar uma ação contra, interpor, melhor dizendo, uma ação contra aquele que lhe reduziu a perda do direito. Tá? E ainda ele pode ser punido criminalmente, ou seja, ele pode ter até mesmo decretado o cerceamento da sua liberdade, pode ir preso por ter violado o direito de alguém, tá bom? Já no caso da empresa que é concessionária da prestação de serviço público, este pode ser multado, ele já é detentor de um direito de prestação de serviço. Lembra que o Estado não fica nada feliz porque o artigo 37º da Constituição possibilita que ele também responda, seja responsabilizado civilmente. A responsabilidade civil do Estado está prevista lá no artigo 37º. Se você quiser, pode procurar aí no YouTube uma aula sobre responsabilidade civil do Estado. Se bate lá responsabilidade civil do Estado, professor Ricardo Fatrim, você vai achar uma aula de responsabilidade civil detalhada na íntegra para te explicar o que é a responsabilidade civil do Estado. Então, o Estado, que pode ser solidário nessa responsabilidade, caso seja insolvente já o prestador de serviço, coisa muito difícil, uma empresa de transporte público não ter dinheiro para pagar uma indenização, aí cairia nas costas do Estado, né? Porque o transporte ele é prestado por uma empresa privada, mas ele é um serviço público. Então, o que acontece nesse momento? Ele pode, aquele prestador que não prestou o serviço com eficiência, ele pode ser penalizado. O valor da multa é de R$ 500 a R$ 2.500, por veículo, sem condição prevista no artigo 3º a 5º. Tá? No 3º e 5º ali, não é 3º a 5º, é 3º e 5º, você vai ver que se o veículo não tiver condições, não tiver o mobiliário necessário, não se adaptou naqueles 180 dias, se ele já vinha prestando, aí, obviamente, que os meus alunos, principalmente na hora que está no presencial, dizem, pô, professor, mas o transporte está sucateado. Aí eu disse, lembra que a lei é só para fazer prova, eu não vou ficar discutindo aqui o transporte, senão a gente vai passar dias aí dizendo que deveria ter sido feito. E o inciso 3º, ele vai falar exatamente das instituições financeiras. Para mim, isso aqui é o mais importante, hoje, nesse instante, porque vocês, e muitos aqui que estão estudando essa lei, vão fazer um concurso bancário, né, a uma instituição financeira, perfeito? E recairá penalização se não tiver o atendimento prioritário, que em bancos é obrigado, artigo 44, dos incisos 1º, 2º e 3º aqui na Lei 45 de 95. Beleza? Lá de 64, é uma lei antiga, né? E aí nós temos aqui, ó, o parágrafo único, as penalidades que se trata desse artigo serão elevadas ao dobro em caso de reincidência. Ou seja, gente, você já recebeu aí uma multa de 500 ou de 2.500. É reincidente, não significa que você continue fazendo, significa que você já foi punido e continua fazendo. Aí a pena vai ser elevada ao dobro, não vai confundir reincidência com contumácia. Quem é a reincidência? Reincidente é aquele cara que já foi punido pela conduta e torna a fazê-lo. Tá? Contumaz é aquele que nunca foi punido, ele vive fazendo merda, vive fazendo coisa errada. Tá? Beleza? O artigo 7º ele fala que o executivo ele vai regulamentar essa lei, ou seja, a partir de um decreto que vai ser estudado em um outro módulo, essa lei recebeu um regulamento.
E o oitavo que finaliza, né? O oitavo que finaliza, ele diz o seguinte para nós, ó, que essa lei não tem vacatio legis. Professor, o que é vacatio legis? A lei entrou em vigor na data de sua publicação. Essa lei não tem vacatio legis, tá? Ela entrou em vigor à data de sua publicação. O que era o vacatio legis? Vamos desenhar para ti o vacatio legis aqui, ó. Vacatio legis, tá? Vamos lá. Vacatio com 2 T's, né? É o tempo vago da lei, né? Vacatio legis significa, sei lá, quando a gente estuda o princípio da publicidade. Mas tem cara aqui que nunca estudou o princípio da publicidade, então bora mostrar para ele, né? Por que ele estudou? Ele não achou legal, né? Não era gostoso estudar. O cara diz assim, não está no edital, então te ferra e estuda só o que está. Você tem que estudar o que está, mas quando ele pede um instrumento que a definição vem de fora, você tem que saber. Então, existem 2 dias. Existe o dia da publicação, tá? Tem o tio, né? Existe o dia da publicação e o dia da entrada em vigência. Existe o dia da publicação e existe o dia da entrada em vigência. Entre o dia da publicação, que você está vendo aqui, ó, e o dia da entrada em vigência, que você está vendo aqui, existe um vago, existe uma lacuna. Eu publico e neste período entre a publicação e a vigência, eu informo a coletividade sobre o qual estará sob a tutela, a batuta dessa lei. E é este espaço que é chamado de vacatio legis. Vacatio legis, então, é o período compreendido entre a publicação de uma lei e sua entrada em vigência. Essa lei 10.048 do ano 2000, ela não tem vacatio legis. Ou seja, vamos fazer uma pequena pausa, não é? Mostramos para vocês todas as orientações necessárias da lei que trata do atendimento prioritário e na volta, ou seja, nós encerramos a aula 1/1, 1/2, né? 1/2 da referida lei. Nós iniciamos aqui e concluímos a aula 1/2 da referida lei. Na volta, a gente vem com a resolução de exercícios, que será a aula 2/2. Quer passar? Faz assim, cola no fatrinho aqui, a tua aprovação está garantida. Estudou direitinho, você vai gabaritar. Vamos fazer um pequeno intervalo, você já baixa teu material que está em PDF aí na nossa plataforma, resolve suas questões, utiliza aí mais ou menos 1 minuto e 40, 2 minutos para fazer as questões e a gente volta aqui para fazer as orientações necessárias para que você consiga gabaritar a tua prova, beleza? Vamos lá, 1, 2, 3 e vamos desligar aqui o sistema, voltamos em 10 minutinhos.